dia a todos vocês. Romanos 8:31. Acompanhem comigo, por favor. A versão que eu estou usando é NVT, Nova Versão Transformadora, mas você use aqui falar, não é mais claramente ao seu coração, tá bom? Diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Para quem chegou agora, Romanos 8:31. Obrigada, Camila, por escrever. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separa do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos levados para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Versículo 38, o apóstolo Paulo termina: e eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha que profundidade essa palavra, porque se essa palavra não fala ao seu coração, meu amigo, minha amiga, sinto lhe informar que você está muito longe de Deus e você está preocupado com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo. Essa palavra é tudo o que precisamos saber, porque nela estão todas as coisas reveladas para o apóstolo Paulo a respeito do Senhor Jesus, a respeito do que Deus promete para nós. Olha que coisa maravilhosa. Nenhuma que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então assim, acorda. Se Deus é com você de fato, se a sua vida está pautada na palavra de Deus, se você tem uma vida com Deus, se Ele é com você, quem será contra você? Quem? Quem será contra você? Não há nada, não há ninguém, não há força que possa superar a proteção do nosso Deus conosco. Se de fato, como eu sempre falo, se Ele for de fato com você. E como, pastor, eu posso ver que Ele é comigo? Através da sua obediência, através da sua vontade de obedecê-lo, de colocá-lo em primeiro lugar. Você vai agradá-lo a tal ponto que Ele será com você em todos os seus caminhos. Não negocie seus princípios, não negocie aquilo que você acredita. Não negocie a vontade de Deus
para fazer a vontade de outros ou a vontade da sua carne. Porque se Ele é por você, se Ele é por nós, se Ele é conosco, quem será contra? Quem vai ser contra nós? O que poderão fazer contra nós? É isso que está dizendo. Se Ele não poupou nem mesmo ao seu Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Deus, o Criador, Ele não poupou o seu único Filho em nosso favor. Ele deu por amor a nós, para que hoje tenhamos vida e salvação. Ele não poupou seu único Filho, e Ele diz que dará todas as coisas por nós. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem se atreve? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Né? Ninguém. Por mais que o que ele está querendo dizer é assim, não é que não existam pessoas que vão querer nos acusar, nos condenar. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está querendo dizer que quem vai se atrever, quem pode com o nosso Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Ou seja, quando você está em Cristo, você é declarado justo não por méritos, não por merecimento, porque nós não somos merecedores de nada, de absolutamente nada. É pela sua infinita graça e misericórdia. Mas o interessante é que ele está dizendo que ele nos declara justos diante dele. Diante dele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando a sua vida está em Cristo, você é declarado justo diante do Pai, porque o sangue de Cristo foi derramado para comprar você, para comprar a sua alma. Então nada, nem ninguém pode impedir a sua comunhão com o Pai. Amém? Ninguém pode te acusar. Ninguém pode te acusar. Ninguém pode te acusar. Podem falar, podem mentir, Ninguém pode te acusar. Porque Deus nos declara justos, quando de fato somos justos diante do Pai. Amém? Aqui a Aline está dizendo, palavra libertadora, cada vez mais enche meu coração quando leio essa passagem. Nada mais importa, nada me separa dele. Aleluia, Aline, aleluia. É isso. E continuamos. Quem nos condenará então? Quem nos condenará então? Ninguém. Essa condenação está se referindo à condenação do inferno. Quem vai te condenar se você está em Cristo Jesus? Se Ele é o justo juiz. Ninguém pode condenar aquele que está em Cristo Jesus. Ninguém. Pois Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está à direita de Deus, intercedendo por você. O sangue de Jesus Cristo clama pela sua vida, pela sua alma. Esteja nele. Faça a vontade dele. Não há nada mais importante, meu amigo e minha amiga, do que fazer a vontade do seu Deus. Tudo passa. Tudo passa, tudo acaba. Não há nada mais importante do que fazer a vontade de Deus. Pastor, é difícil. Não é fácil a vida do cristão, mas não é fácil mesmo. Mas ele disse que não seria fácil. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou, olha, vai ser um mar de rosa, vai ser maravilhoso, que eu tive uma vida muito fácil. Não, ele falou que quem é seguidor de Cristo vai passar pelas mesmas aflições que ele passou. Mas permaneça nele. Permaneça nele. Porque nada, nem ninguém vai poder te condenar. Nem aqui nessa terra e nem no mundo por vir. 35.
O que nos separa do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? É isso que vai te separar de Deus? Você vai permitir, deixa eu ver um comentário lindo que colocaram aqui. É isso que você vai, a Bíblia diz, mensagem que limpa a nossa mente, traz paz, aleluia, glória a Deus por isso. Que lindo, se Jesus está conosco, não podemos ouvir vozes contrárias de acusação, eles não comprou na cruz, amém, amém, amém. O que nos separa do amor de Cristo? Aflições? Calamidades? Perseguições? Fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Não. Então, se de fato você está em Cristo, aí está o pulo do gato. Se de fato você está em Cristo, essas coisas não podem te separar dele. Eu vejo muitos crentes, muitas pessoas hoje em dia, porque eu estou passando uma luta. Um exemplo, né? Eu estou passando uma luta, eu vou deixar meu uniforme. Eu estou passando uma luta, vou parar de evangelizar. Passando uma luta, vou deixar de ir na igreja. Ué, mas é justamente porque você está passando uma luta, uma calamidade, uma perseguição, uma fome, uma miséria, um perigo, uma ameaça de morte, que você tem que se apegar mais ainda a ele. Que história é essa? Eu tô passando uma luta com meu marido, eu tô passando uma luta na minha casa. Então eu vou dar um tempo. Não existe tempo, meu amigo, para o cristão. O tempo está terminando. Está terminando o nosso tempo. Jesus está voltando. Mergulhe profundamente na palavra. Se enraize ainda mais. Se apegue com Deus, porque estamos vivendo tempos difíceis. E vai ficar ainda mais difícil. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Vai ficar pior. Ai, pastor, eu queria uma palavra de consolo. Quer consolo maior do que saber que Cristo está com você? O nosso consolo não pode ser baseado em falácias desse mundo. Ai, olhe para o sol que você vai se sentir com mais energia. Ai, Deus é bom o tempo todo. Não, Deus é bom o tempo todo, sim. Mas para aqueles que estão em Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas temos que ser realistas também. E é por isso que muitas vezes não alcançamos a promessa ou não alcançamos nem a nossa salvação ou até promessas terrenas do que o Senhor fez por nós, porque por um mínimo de desconforto nós queremos pular do barco. Nós queremos pular do barco. E o versículo 35 está dizendo: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, ou perseguições, ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Eu já sofri alguma dessas coisas. Sofremos perseguições, sofremos aflições, sofremos calamidades. Já sofri fome em países estrangeiros pelo nome de Jesus. Já sofri miséria também. Mas nada me separou do amor de Cristo. Nada, porque eu decidi, é uma decisão pessoal que você tem que ter. E aqui no início, né, aqui está falando das coisas terrenas, mas a princípio ele fala de pessoas, de coisas. Será que a sua família pode te separar do amor de Deus, daquilo que você acredita? Será que seus filhos, o seu marido, a sua esposa podem te separar daquilo que você acredita? Do amor de Cristo? Nada. Nada separa você. Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, como ovelhas levadas para o matadouro. É por causa de Cristo que a gente enfrenta a morte, né? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ele estava sendo muito perseguido, ele estava enfrentando a morte literalmente, né? Como muitos de nossos irmãos hoje enfrentam a morte por Cristo. Quantos não são na China? Não sei se vocês viram esses dias a entrevista, havia uma igreja, né? Porque lá não pode ser efetuado, né? Cultos, não há liberdade de culto como nós temos aqui, por enquanto. Por enquanto, escutem bem, por enquanto. Então eles são escondidos, eles ficam escondidos, fazendo cultos. E fizeram uma denúncia anônima, e havia muitos cristãos ali, e todos eles foram assassinados, foram metralhados pelo governo, né? Pelos governantes, porque eles alegam que isso é contra a lei ali. Porque quando o governante é mau, ele faz qualquer lei, ele faz a lei que
que ele acha que é cabível, né? Porque lá quem deve ser adorado é ele mesmo. Mas aqui ele está dizendo, por causa de ti enfrentamos a morte. De repente, a sua morte não é física ainda, porque ainda não temos essa lei aqui. Mas estamos caminhando para, não é? A perseguição contra os cristãos sempre existiu e continua a existir, mas de repente a sua morte é a morte espiritual. Você enfrenta a morte da sua carne, né? Você se mortifica diariamente, liberando perdão, contendo a sua raiva, fechando a sua boca, deixando passar algumas coisas por amor a Cristo. Eu sempre falo com meu marido uma coisa. Algumas pessoas têm a sorte de que eu sou convertida, sabia? Algumas pessoas têm a sorte de que eu sou convertida. Sorte delas. Sorte delas. Porque se fosse em outros tempos, eu não agiria como eu ajo. E algumas pessoas nos subestimam, diminuem a nossa inteligência, subestimam a nossa capacidade, porque não sabem quem nós somos um dia. Então, muitas vezes querem nos provocar, muitas vezes querem nos acusar, e aí nós somos levados à morte, ao matadouro. Todos os dias você morre um pouco cada dia e se cala por amor a Cristo e age como Cristo agiria. Não é fácil, mas há uma recompensa. Olha que coisa linda. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é lindo? Sim ou não? Gente, isso me causa uma alegria. É um gozo, é uma alegria que você não faz ideia. Jamais poderá nos separar do amor de Deus. Perdão, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que lindo. É mais que vencedor. Então, por causa disso, por causa da morte ou física, né, assim como nossos irmãos na China passaram, ou a sua morte da carne, né, você mortifica a sua carne, que é aquela coisa que você fala assim, eu vou matar um, mas você não faz por amor a Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É disso que se trata. Quando você escolhe agradar a Deus, quando você resolve fazer a vontade do Pai, você se torna mais que vencedor em todas as coisas, por meio daquele que te amou. Amém? E o versículo 38, vamos ler junto? Fale bem alto aí na sua casa, se for possível. Se estiverem dormindo, não. Você fala baixinho, junto comigo. Mas diz assim: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Dê um aplauso baixinho se os seus familiares estão dormindo, mas dê um maior aplauso no seu coração. Receba essa palavra para sua vida. Nem a morte, nem a vida. Essas pessoas, esses chineses que morreram adorando o Pai, lendo a palavra do Pai, você acha que o Pai o abandonou? Porque a coisa não termina aqui, pessoal. Eles morreram sim, uma morte trágica, horrível. Entraram ali na igreja e mataram a todos, incluindo crianças, mulheres, todos que estavam ali adorando o Pai. Mas você acha que eles estão aonde hoje? Porque o cristão, ele sabe que a vitória dele não acaba aqui, né? Aquele que crê em Cristo, aquele que crê em Deus,
Ele sabe que a vitória dele não termina aqui, porque esse mundo é mau, não é? Veja exemplo de Lázaro, o mendigo que morreu. Ele, se você fizer uma analogia, ele era um homem, vamos dizer assim, fracassado diante da humanidade. Por inúmeros motivos, ele estava doente, ele não tinha dinheiro, aquilo que a sociedade vê com os olhos, não é? Porque a nossa sociedade é materialista. Nossa sociedade acha que a vitória consiste em poder, em dinheiro, em coisas. Então, aos olhos da humanidade, Lázaro, ele era um mendigo, ninguém. A ponto do rico cuspir nele, os cães lamberem as suas chagas. Não é isso que diz a palavra de Deus? Mas a coisa não acaba aqui não, meu amigo e minha amiga. A história não termina aqui. O fim não é aqui, para aqueles que creem em Cristo. É lá na frente. Existe uma recompensa para mim, para você, para aqueles que praticam o bem e para aqueles que praticam o mal. E quando Lázaro morre, ele acorda no reino de Deus, onde em Apocalipse diz que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, não há dor nem pranto. E todas as velhas coisas já passaram. É isso que está dizendo aqui. Nada jamais poderá nos separar do amor de Deus. Se verdadeiramente o Senhor está com você, se Ele está na sua vida, o amor dele cobre você. E nada, nem ninguém, nem potestades, nem demônios. Pastor, eu estou passando uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Você vai vencer, porque nada pode te separar do amor de Deus. Nem os demônios podem te separar do amor de Deus. Nem os poderes. Que poderes da terra? Pessoas importantes, pessoas poderosas, ninguém pode te separar do amor de Deus. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Nada em toda a sua criação. Amém? Você pode estar na escuridão, você pode estar em meio à profundidade, você pode estar em lugares altos, sozinha, né, numa montanha, ali Deus estará com você. Você está numa situação difícil física, porque aqui você está falando fisicamente, né, terrenalmente. Você está presa em algum lugar. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava preso. As correntes se soltaram, houve terremoto, não é? Tantas coisas maravilhosas que a Bíblia nos ensina, que os que vieram antes de nós deixaram para nós esse ensinamento. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Eu deixo essa mensagem para você com muito carinho, na certeza de que Deus, em todas as suas promessas, vai estar com você em toda e qualquer circunstância. Somente creia e se apegue. O crer, quando eu falo, não é acreditar. Eu creio, uma voz vazia. Não, não é isso. O crer é praticar, é executar, é obedecer, é continuar, é prosseguir, é insistir. É disso que se trata o crer. O crer é você saber que existe uma força maior que te protege, te livra de todas as coisas. Ninguém vai poder te acusar. Ninguém vai poder te separar, nem mesmo a morte. Porque o dia que morrermos, vamos estar aonde mais aguardamos estar, ao lado do nosso Senhor Jesus. Como eu digo a vocês que me conhecem, existe aquele quadro, não é? Primeiro dia no céu. Depois você vê aí na internet. Primeiro dia no céu. Gente, eu amo tanto essa pintura. Amo tanto essa pintura.
porque ela está abraçada com Jesus, né? Raquel, depois se você puder colocar, eu sei que agora ao vivo não dá, mas depois você coloca, por favor, se possível, o rosto dela, o rosto. É disso que se trata. Não acaba aqui, meu amigo e minha amiga. Não acaba aqui. A maior vitória do cristão é a salvação. As coisas desse mundo, como diz o apóstolo Paulo, depois que eu conheci a Cristo, é como lixo. O que conta mesmo, o que realmente importa é a salvação. Busque isso, tudo valerá a pena. Amém? Um beijo, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e na fé sempre.